alunos do Aula Paraná, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fran, a gente vai ter hoje uma aula de biologia. Na aula de hoje, vamos ver quais são os objetivos. Então, os objetivos dessa aula são identificar as etapas da síntese proteica e compreender a sua importância para a vida. E também identificar os 3 tipos de RNAs e as suas funções. Então, vamos começar com a perguntinha básica aqui, no nosso Eu Sei Que Você Sabe. Qual é a relação entre o DNA e as proteínas? O que você acha que uma coisa tem a ver com a outra? Como que o DNA interfere nas proteínas do seu corpo? Isso você já estudou nas séries anteriores. Consegue relembrar o que é? Então vamos lá para a resposta. Tenho certeza que a maioria de vocês lembrou, pelo menos se aproximou da resposta correta. Vamos lá, gente. Os genes, que são trechos de DNA, carregam informações, que seriam as nossas receitinhas, de como preparar as proteínas, de como fabricar essas proteínas. Então, tudo que a gente é, o nosso corpo, é por conta das proteínas que a gente tem. Então, por exemplo, eu sou morena, por causa de uma proteína. Meu cabelo é ondulado, por causa das proteínas que eu tenho que formam o cabelo. Então, tudo que a gente é por conta das nossas proteínas. Então, esse elemento é fundamental na química da vida, né? E quem prepara, quem tem a receita de como serão as nossas proteínas, é o nosso DNA. E cada trecho de DNA com uma receita específica a gente chama de gene. Conseguiu relembrar? Espero que sim. Então, aqui, para continuar explicando esse conteúdo aqui, gente, tem que lembrar que o DNA, a gente diz que ele é universal. O que isso significa? Que ele funciona, o código genético, igual para todos os seres vivos. Então, aqui a gente tem um quadro mostrando como se formam os nossos aminoácidos, né? Quais são as trincas lá do nosso, de bases nitrogenadas do nosso DNA, que formam aminoácidos para formar as nossas proteínas. E essa tabela aqui serve para todos os seres vivos. Por isso que a gente diz que o código genético é universal. A gente também diz que ele é degenerado. O que isso significa? Olha só, se você olhar ali para a tabela, você vai ver que algumas trincas, elas são diferentes, mas elas preparam o mesmo aminoácido. Por exemplo, aqui a serina. Então, se eu tiver UCU, UCC, UCA ou UCG, eu vou formar a serina do mesmo jeito. Então, por isso que a gente diz que é degenerado. Qual que é a importância disso, do DNA ser degenerado? Se tiver uma mutação ali específica numa das bases, pode ser que não altere. Então, você diminui o impacto dessas mutações. Né? Pode ser que vá formar o mesmo aminoácido, então vai formar a proteína direitinho e vai funcionar corretamente no nosso corpo. Tá? Então, tem que lembrar disso. DNA universal e ele também é degenerado. Agora, mais uma pergunta para você aqui. Se o código genético é universal, como explicar a diversidade de organismos? Se o código genético ele funciona igual para todos os seres vivos, como é que a gente explica essa diversidade de seres vivos que a gente tem no planeta? Isso se dá pela combinação diferente. Né? Então, você vai combinando as bases de forma diferente, vai produzindo aminoácidos diferentes e esses aminoácidos, eles ainda são combinados entre eles em quantidades diferentes e também em sequências diferentes. Então, cada quantidade, cada sequência vai formar uma proteína diferente. Então, por isso que a gente tem uma diversidade enorme de seres vivos, né? Apesar de ter o código genético universal. Então, é isso que está representando essa figura, né? O código genético seria ele como se fossem as nossas pecinhas de Lego, funciona igual para todo mundo, mas as combinações diferentes produzem seres diferentes, tá? Então, combinações diferentes de aminoácidos também produzem diferentes proteínas. Agora um quiz, para ver se você entendeu essa parte aí direitinho. A produção de proteínas, processo chamado de síntese proteica, é dividido em 2 fases chamadas respectivamente de. Vamos ver se você lembra? Letra A, mitose e meiose. Letra B, meiose e mitose. Letra C, tradução e transcrição. Ou letra D, transcrição e tradução. Qual que é a resposta correta?
aí, conseguiu lembrar a sequência correta? Então vamos lá, síntese proteica é o processo de produção de proteínas e está dividido em duas etapas. Começa então com a transcrição, que pega a molécula de DNA e transcreve em um RNA mensageiro, e depois tem a tradução, que é traduzir essa mensagem do RNA mensageiro em proteína. E é isso que a gente vai ver agora. Olha só, gente, então síntese proteica, está mostrando aqui pra gente. Transcrição, quando transcreve a mensagem do DNA em um RNA, que pode ser o mensageiro, pode ser o tradutor ou o ribossômico. E ainda a tradução, né? A tradução é então a leitura dessa mensagem do RNA mensageiro para poder produzir uma proteína. Então resulta na proteína no final aqui. Transcrição, está dizendo aqui que é a formação dos RNAs. A gente geralmente fala do RNA mensageiro, mas os outros dois RNAs também se formam da mesma maneira, tá? O DNA é usado como molde, tá? Então, pega lá o DNA, usa como molde para produzir um RNA. Já no processo de tradução, ocorre a produção de uma proteína. E está dizendo ali que a receita está no RNA mensageiro. E ele pegou a receita de onde? Do DNA, tudo bem? Então, aqui vamos começar com a transcrição, tá? Esse processo bem importante do início da síntese proteica. Então, a gente pega uma molécula de DNA e a partir dela forma um RNA. No caso aqui, a gente vai mostrar o RNA mensageiro, tá? Então, vejam, aqui em cinza vocês estão vendo uma proteína que a gente chama de RNA polimerase. A RNA polimerase, ela abre essa fita de DNA e usa uma delas, que a gente chama de fita molde ou fita síntese, para usar como molde para produzir o RNA mensageiro. Então, essa proteína, ela vai vendo aqui quais são as bases nitrogenadas que estão no DNA, que no nosso caso aqui aparece em azul, e vai colocando as bases complementares. Então, lembra lá que as bases eram adenina com timina, no caso do DNA, né? No caso do RNA, no lugar da timina, você coloca uma uracila, e a citosina com a guanina. Então, ela vai vendo qual é a base complementar e vai encaixando ali para formar a fita. Como é que ela sabe onde ela começa e onde ela termina? Tem uma região promotora, que é onde liga, então, a RNA polimerase para começar a fazer essa leitura. E tem uma região terminadora, né? Que chega ali, termina, pronto, acabou. O RNA mensageiro está formado e está pronto para seguir em frente e continuar o próximo processo, né? A próxima etapa. Então, aqui no caso, para lembrar, no DNA a gente tem 4 bases, adenina, timina, citosina e guanina, o ATCG. E no caso do RNA, a gente muda a timina por uma uracila, tudo bem? Olha só, agora, continuando aqui o processo de transcrição, serve para os 3 RNAs. Ó. Então, a partir do DNA, eu posso formar o RNA mensageiro, o RNA transportador e o ribossômico. Qual é a diferença entre eles? Primeiro, o formato, né? Vocês estão vendo que eles têm formatos diferentes, mas eles têm funções diferentes também. O RNA mensageiro, então, ele leva o recado lá do DNA para o citoplasma, porque o DNA não pode sair de dentro do núcleo. Então, para poder fazer a função dele, que é no citoplasma, ele usa o RNA mensageiro, que é como se fosse um funcionário dele. Pega lá a mensagem com o chefe, que é o DNA, e leva até o citoplasma, tá? O RNA transportador, ele transporta os aminoácidos para formar a proteína. E o ribossômico, ele faz a leitura da mensagem do RNA mensageiro. Um quiz, então, aqui, gente. Em organismos eucariotos, onde ocorre a etapa de transcrição da síntese proteica? Letra A, na membrana plasmática. Letra B, no citoplasma. C, núcleo. Ou letra D, membrana nuclear.
estava esperto na explicação, já pegou a resposta durante a explicação mesmo, né? Então eu falei para vocês que o DNA ele não pode sair de dentro do núcleo. Se ele não pode sair de dentro do núcleo, e essa etapa que a gente está falando, que é a transcrição, é transformação, é a produção de um RNA mensageiro a partir do DNA, então tem que ocorrer no núcleo, porque o DNA não está saindo de dentro dele. Mas é importante saber, gente, que isso funciona para eucarioto. Por quê? Porque procarioto não tem núcleo. Se não tem núcleo, todas as etapas, tanto a transcrição quanto a tradução, estão ocorrendo no citoplasma. Então, para a gente entender melhor isso, olha só esse slide. Então, está comparando o processo da síntese proteica entre eucariontes e procariontes. Então, aqui em eucariontes, o processo de transcrição está ocorrendo dentro do núcleo. E o processo de tradução está ocorrendo no citoplasma. Já nos procariontes, está ocorrendo tudo dentro do citoplasma, porque não tem núcleo. Mas tem mais uma diferença importante entre a síntese proteica de procarioto e eucarioto. Nos eucariotos, vocês estão vendo aqui, que forma um pré-RNA mensageiro. O que é isso? Esse pré-RNA mensageiro, ele tem regiões de introns e exons. O que é isso? Os introns são regiões que não codificam proteína. Então, eles têm que ser retirados desse pré-RNA mensageiro, deixa só os exons, para formar, então, o RNA mensageiro, que só tem partes que codificam a proteína. Esse processo de retirada de introns, a gente chama de splicing, ou então também de processamento de RNA, que então é a retirada dos introns para deixar só os exons, que é o que importa para formar a proteína. Qual que é a importância disso para os eucariontes? É uma proteção a mais, porque se ocorre uma mutação ali onde estão os introns, também não vai ser algo que vai interferir na produção dessa proteína. Agora, os procariontes que não têm essas regiões de introns, qualquer mutação vai interferir na produção de proteínas. Tudo bem? Olha só que interessante. Agora a gente vai para o segundo processo, que é o processo de tradução. O processo de tradução, o próprio nome já está dizendo também para você o que está acontecendo. A mensagem do RNA mensageiro, que para a gente aqui está aparecendo em verdinho, vai ser traduzida em uma proteína. Como que isso ocorre? Com a ajuda dos outros dois RNAs. O ribossômico, que vai passar por cima dessa molécula de RNA mensageiro e fazer a leitura do que ele está pedindo ali, e o transportador, que vai transportar os aminoácidos para formar a proteína. Tá? Olha só que bacana. E está dizendo aqui que nos eucariotos ocorre no citoplasma e procariotos também. De volta, mesmo desenho de uma forma diferente. Então, você está vendo aqui em verde, novamente, o RNA mensageiro, que tem a mensagem da receita de como formar a proteína. E ele está dividido aqui em trincas. Lembra que essas trincas a gente chama de códon? Então, cada códon vai formar um aminoácido. Então, vai juntando de 3 em 3 os códons, formando aminoácidos que vão se unindo para formar a proteína. Aqui está dizendo que o RNA ribossômico, que a gente chama de ribossomo também, né, ele faz essa leitura do códon. E o transportador, então, vai trazendo esses aminoácidos. Cada códon é formado por 3 nucleotídeos. Cada códon forma um aminoácido, tudo bem? Então, aqui mostrando um pouquinho melhor nosso RNA transportador. Então, ele tem esse formato um pouco diferente, né? Parece um L invertido, as pessoas falam. E ele tem aqui o anticódon. Então, o RNA mensageiro tem o códon e o RNA transportador o anticódon, que vai encaixar bem certinho as bases nitrogenadas para ele saber qual é o aminoácido que está pedindo ali. Exercício, gente, para ver se você compreendeu essa parte. A tabela abaixo representa a sequência de aminoácidos de um trecho de uma proteína e os respectivos anticódons dos RNAs transportadores. Então, aqui está a nossa tabelinha. A sequência de códons do RNA mensageiro que participou dessa tradução é... Então, olhem para mim aqui a tabelinha, olhem aqui as alternativas e marquem a alternativa correta.
exercício é um exercício fácil, gente, e que é muito cobrado nos vestibulares, até em Enem cai às vezes, tá? Você tem que saber o quê? Qual base pareia com qual e qual é a sequência. Então, aqui está dizendo ó, que a tabela está representando, a tabela representa a sequência de aminoácidos de um trecho de proteína e os respectivos anticódons. Então, para a gente, o que interessa está aqui, ó, o trecho do RNA transportador. E ele quer saber qual foi o RNA mensageiro. Se você sabe que o RNA transportador tem o anticódon que se liga no códon do RNA mensageiro, é só fazer qual que vai se ligar com qual. Olha só, começa com a letra A, adenina. Adenina se liga com quem? Timina. Timina só quando é DNA, a gente está falando de RNA. Então, é uma uracila. Então, ó, uracila, uracila. E a guanina? Com a citosina. E assim por diante. Então, resposta à letra A. Então, se você fizer tudo bem certinho, qual base se liga com qual, você descobriu a sua resposta correta. Facinho, né? Olha só esse GIF que bonitinho, gente. Mostrando para vocês como ocorre a síntese proteica. Tá? Então, um GIF, vamos esperar ele iniciar de volta para falar desde o início aqui. Aqui está mostrando o segundo processo já, que é né, a segunda etapa da tradução. Apesar de estar em inglês, você vai entender o que está acontecendo. Olha só, gente. Está terminando aqui, vai voltar para o início. Vamos lá. Mostrou ali a proteína aqui. Então, olha só. A nossa RNA polimerase abriu a molécula de DNA e, a partir disso, formou um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sai do núcleo e vai para o citoplasma, e lá o RNA ribossômico vai fazer a leitura, e o RNA transportador ele vai trazendo os aminoácidos. Os aminoácidos eles vão se ligando entre eles para formar a proteína no final, porque a proteína é um conjunto de aminoácidos. Né? Então, olha só, um processo bem complicadinho para algumas vezes, né? Mas que é essencial para a vida de todos os seres vivos, porque todos os seres vivos dependem das proteínas que o seu organismo produz. Então, gente, olha mais aqui também uma imagem representando isso, né? O nosso DNA como chefe aqui dizendo proteína para a mesa 2. E os funcionários, que são os RNAs, estão lá para fazer essa proteína que o chefe DNA está pedindo. Gente, o que a gente viu na aula de hoje? Bastante coisa, né? Mas você já lembra um pouco desse conteúdo que eram das séries anteriores, né? Então, a gente recordou o processo de síntese proteica. Falou um pouco da transcrição a partir do DNA, falou também da tradução para formar as proteínas. Conteúdo bem importante que está relacionado à citogenética, e a gente logo vai entrar no conteúdo de genética da terceira série, então é importante você relembrar como ocorrem esses processos dentro do seu organismo. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!